Lucas, capítulo de número 7. Vamos ler a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 7, versículo 11 a seguir. Aleluia, Jesus. Quem achou, diga amém. Assim está escrito, Lucas capítulo 7, versículo 11 a seguir. E aconteceu que no seguinte dia, ele foi à cidade chamada Naim. Qual que é o nome da cidade? Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ele, ou com ela. E vendo o Senhor, se compadeceu dela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que a levavam pararam. E ela disse: jovem, e ele disse: jovem, te digo, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar. E ela entregou a sua mãe. E a todos sobreveio um temor. E eles glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. Versículo 17, para concluir, diz: e este rumor sobre ele se espalhou por toda a Judeia e por toda a região ao redor. Sente, por gentileza. Querido Deus, mais uma vez eu oro ao Senhor como de costume antes de ministrar. Peço que o Senhor possa me dar mais uma vez graça e inspiração. Que não seja eu quem fale, mas seja o Teu Espírito. Fale conosco em nome de Jesus. Aleluia. Meus queridos, quando nós abrimos a Escritura no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, vai narrar uma história muito conhecida de todos nós. Fala da viúva da cidade de Naim. Todos nós que já lemos os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 evangelhos que fala da história de Jesus, da vida de Jesus, do ministério de Jesus. Mas Lucas foi o único que escreveu sobre esta mulher. Nem Mateus, nem Marcos e nem João escreveu sobre a história desta mulher, desta viúva que vivia nessa cidade de Naim. Somente Lucas. Por quê? Lucas, quando ele se converteu a Cristo, ele era um homem muito estudioso, ele era médico e historiador. E quando ele, escrevendo essa carta, se não me engano, a Teófilo, ele não escreveu de algo que saiu de alguém falando para ele de terceiros. Lucas, ele saiu pelas regiões por onde Jesus andou e pelas testemunhas oculares que conviveram com Jesus, ouviram o sermão de Jesus. Alguns já tinham dormido no Senhor, mas outros que tinham presenciado o próprio Cristo pregando, muitos deles ainda estavam vivos. Muitos deles ainda habitavam e moravam nas regiões por onde Jesus passou: Galileia, Cafarnaum, Sidom, Samaria e outras regiões onde Jesus passou. E Lucas, por ser médico, que amava cuidar das pessoas, também era historiador. E quando ele recebeu a inspiração do Espírito Santo para escrever este evangelho, que tem como seu nome o Evangelho de Lucas, onde Jesus, segundo escreveu Lucas, ele saiu por onde Jesus passou e saiu pegando as informações verídicas e escreveu este evangelho tão poderoso. Talvez seja por isso que os demais, Mateus, Marcos e João, não escreveu. Mas Lucas recebeu essa inspiração e deixou registrado a história desta viúva, que tem muito de nós aprender com a história a qual ela viveu. Nessa noite eu quero levar os irmãos sobre a cidade de Naim. Nós iremos caminhar e passear por essa cidade. Quero te apresentar alguns pontos, talvez desconhecidos dos irmãos, mas que tiramos algumas lições para o nosso aprendizado nesta noite. Aleluia.
Eu fiz algumas anotações, como de costume, para não esquecer, e eu quero caminhar com os irmãos essa noite um pouquinho sobre a cidade de Naim. Pois bem, no versículo 11, aonde nós limos, diz: e aconteceu que no dia seguinte, ele, quem? Jesus, foi à cidade chamada Naim. No capítulo 7, no versículo 1, vamos ver a história do centurião. Ele tinha um servo doente na sua casa. Jesus estava ali pelas regiões de Cafarnaum. E quando Jesus passava por Cafarnaum, esse centurião mandou um recado para Jesus, dizendo que ele tinha um servo doente. Aleluia. E Jesus imediatamente ele vai ao encontro daquele servo. Só que ele falou que não era digno de Jesus ir até a casa dele. Bastava uma palavra de Jesus Cristo para que então o seu servo fosse curado. Jesus, quando ouve aquela mensagem, aquela palavra, diz: nem em Israel ouvi tamanha fé. Vai, porque o teu servo está curado. E na mesma hora ele recebeu a notícia que o seu servo estava curado. No capítulo 7 você vai ver que Jesus então passava por Cafarnaum e foi agora para a cidade de Naim. Só que aqui o texto, o tradutor diz que era uma cidade, mas não era bem uma cidade. Naim era uma aldeia, era um povoado. Imagina nós sair hoje ou amanhã daqui da Xixá e ir para alguns povoados que nós conhecemos aqui ao redor. Alguns povoados por aí só tem algumas casas, 5, 10 casas, são pequeninos os povoados. Naim não era uma cidade como a Xixá, que tinha mais de 10 mil habitantes, não. Naim não era como Agostinópolis, que é maior do que a Xixá e Araguatins, etc. Não. Naim era um povoado de pequenas população, poucas casas. Era a cidade de Naim. E o que me chama a atenção é que Jesus tinha tantas cidades para ir, só que Jesus, ele veio exatamente para isso, para ir de encontro com aqueles que estavam desesperançosos, aí de encontro com famílias que estavam sendo destruídas, e ao chegar lá, ele ia restaurando, mudando os lares, e todos que tiveram um encontro com Cristo mudaram as suas vidas. Todos que tiveram Jesus próximo deles, Jesus com eles, alguma coisa aconteceu com aqueles que se aproximam de Cristo. É só nós olhar para nossas vidas. Anos atrás, quem era nós e quem somos nós hoje? Andávamos como ovelhas desgarradas, andávamos como homens e mulheres inimigos de Deus, como está escrito. Homens e mulheres que andavam longe de Deus, mas a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou. E aonde nós estamos aqui nesta noite? A Bíblia diz que Jesus veio. Lucas capítulo 4, 18 diz que o Espírito do Senhor está sobre Jesus, porque ele ungiu para pregar as boas novas aos cativos, libertar os cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele veio para aqueles que estavam em treva. Quando Levi ou Mateus se converteu, ele fez um culto de ação de graça e convidou todos os seus amigos, e lá estava Jesus. E alguns homens religiosos começaram a questionar a Jesus: porque tu comes com pecadores? Jesus, após repreender, ele disse: não vim para os sãos, mas sim para os doentes. Aleluia. Então Jesus veio e andou por essa cidade que os homens religiosos da época não iam, aonde os pregadores daquela época não queriam ir, aonde os levitas daquela época que tinha nome não iam. Mas Jesus fez diferente. Aonde os pregadores importantes da época não queriam ir, lá estava Jesus. Aonde os levitas da época que era reconhecido não queriam ir, lá estava Jesus. Aleluia. Os irmãos lembram da parábola, aonde havia um homem ia de Jerusalém para a Samaria e caiu porque foi roubado, e bateram nele e ficou quase morto. Passou um sacerdote, passou um levita, ninguém ajudou ele, mas teve um samaritano que, ao passar por aquele que estava enfermo, doente, jogado ao chão, ele levantou ele, curou suas feridas e colocou ele no lugar guardado. Aleluia. Para que ele fosse cuidado. Esse é o nosso Cristo, que ao decorrer das nossas vidas, nós éramos como esse homem que foi
que foi roubado, machucado durante a vida, e veio um samaritano não dessa terra, mas veio lá do céu, que passou por nós durante essa vida e sarou as nossas feridas, cuidou de nós e pagou um alto preço por mim e por você. Então, aonde ninguém queria ir, Jesus ele ia. E a cidade de Naim, você vai ver somente Lucas relatando sobre ela. Naim não era como Éfeso, que era uma grande metrópole daquela época, onde passavam 500 mil pessoas em dias de, como o mês que nós estamos, de férias. 500 mil pessoas numa cidade naquela época era algo muito grande. Não era como Cafarnaum, que era onde tinha portos, aonde os mercadores desciam e se tornava uma cidade importante. Uma cidade, para ser importante naquela época, tinha que ter um bom porto, aonde tinha carga e descarga. Tinha que ser uma cidade como Éfeso, que tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, uma grande estátua com uma deusa Diana que era adorada, e grandes outras cidades que tinha naquela época. Naim não era assim. Todo mundo queria passar por esses lugares, mas Jesus, você vai ver ele sempre indo, tocando em leprosos, indo aonde um tanque só tinha gente doente. Em João capítulo 4, capítulo 5, aonde ninguém ia, Jesus ia. Então Jesus desce para Naim. Versículo 11, vamos lá. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Naim era uma pequena vila próxima da Galileia, perto do Monte Tabor. Vocês não lembram do Monte Tabor? Que é conhecido também como Monte da Transfiguração. Ficava próximo dali. Vai juntando as informações. Ficava um pouco meio distante de Cafarnaum. Da Galileia para Naim ficava 10 quilômetros. E de Cafarnaum para Naim ficava 40 quilômetros. E tu acha que Jesus foi como para lá? De avião, será? Caminhar. Será que ele foi de Hilux? Porque hoje o que tem muitos pregadores que só vai para um lugar se tiver Hilux, para deixar ele na porta da igreja. Mas tem que ir para patrocínio. Jesus saiu de Cafarnaum, porque no capítulo 7 eu li para vocês que ele cura o servo do centurião. Ele estava saindo de Cafarnaum para Naim. 40 quilômetros ele andou de a pé com seus discípulos. Porque ele tinha uma missão. Ele tinha a missão de restituir uma família. Ele tinha a missão de voltar os sonhos de uma viúva que tinha perdido sua única esperança. Ele tinha um propósito de renovar a esperança, a fé de uma família. E por que não dizer, impactar a cidade de Naim, que nunca mais aquela cidade foi a mesma. Ele sai de Cafarnaum, anda 40 quilômetros até Naim, para fazer um milagre extraordinário naquele lugar. Aleluia. Eu quero falar nessa noite sobre Naim é lugar de milagres. Glória a Deus. Você consegue repetir comigo? Naim é lugar de É milagres. lugar de milagres. Mas você vai perceber, já está percebendo, que Naim não tinha beleza. Naim não tinha recursos humanos. Naim era uma cidade pobre. Não tinha nada na cidade de Naim. Só ao redor, ou seja, alguns quilômetros ao redor de Naim, tinha algumas coisas que eu vou falar para frente. Naim não tinha beleza na cidade de Naim. Naim não tinha recurso. Naim vivia da agricultura. Mas Naim é cidade de milagre. Aleluia. Naim é lugar de milagres. É o tema da mensagem. Não deixe de sair do seu coração esta Glória a noite. Deus. Naim é esse lugar de milagres. Quem sabe a sua vida nessa noite está como Naim, Glória a Deus. como essa cidade. Ninguém acredita, ninguém aposta nada, ninguém dá um valor que você merece. Porque muitas das vezes nós passamos por essa fase de Naim, aonde ninguém quer ir lá nos ajudar, aonde ninguém quer ir lá dar a mão para nos estender e nos colocar de pé, mas para nos acusar, para nos
nos dá palavras de derrota, desesperançosas, está assim. Só que nós temos que entender que as nossas vidas, ela é feita de processo. Às vezes Deus permite nós passar por essas fases, e Deus permite pessoas nos acusar, nos falar muitas coisas contra as nossas vidas. Por quê? Porque Ele permite, porque é um tempo de processo, de prova. E em tempo de prova é necessário passar. Aleluia. Deus não tira. É como se fosse a cidade de Novibazete, terra do esquecimento, Lodebar. É parecido com a terra de Naim. Ninguém queria ir lá, porque não tinha recurso. Ninguém queria acreditar. Como é que a gente vai acreditar em algo que não dá recurso? Como que a gente vai apostar em algo? Como é que a gente vai acreditar em algo que não tem recurso? Investir. Eu só vou investir em algo se eu ver que vai dar recurso. Mas a lógica de Jesus é diferente. A lógica de Jesus sempre foi diferente. Ele investe porque sabe que vai dar resultado. Aleluia. Jesus investiu em você porque Ele sabe que você e eu vamos dar resultado. Quando eu olho para a minha vida e a sua vida, meus amados e queridos irmãos, não é diferente. Muitos desacreditaram em mim. Eu vim da cidade de Naim também. Está aí a minha mãe, de família pobre, de família semi-analfabeta. Meu pai não sabe ler nem escrever. Minha mãe não sabe ainda ler e escrever um pouco. Quem acredita em nós nessa situação? Quando eu me iniciei no meu ministério de pregação, quase ninguém acreditava, com exceção da minha liderança. Como é bom a gente estar no meio de uma liderança que acredita. Aleluia. Como é bom estar no meio de um ministério onde a liderança acredita. O obreiro não pode acreditar em você. Os membros não podem acreditar em você. A sua família não pode acreditar em você. Mas se a sua liderança acreditar, é tudo que nós precisamos. E ainda que a liderança não acredite, há um Deus que investiu em mim e em você e que pode dar frutos. Que pode dar frutos. Então Naim era isso. Mas Naim se tornaria um lugar onde um dos maiores milagres ia acontecer. As pessoas nem acreditam onde Deus um dia vai nos colocar. As pessoas olham para nós hoje, nem imaginam aonde Deus vai nos levar. É por isso que eu te convido nessa noite, se você está nessa cidade de Naim, tem milagre de Deus para a minha vida e a sua vida. Se você está vivendo e está passando pela cidade de Naim, há algo de Deus, porque Deus está indo de encontro com você nessa noite. Ainda que as pessoas não acreditem, ainda que as pessoas não vá até na sua casa, ainda que as pessoas não acreditem em você, há um Deus, há um Senhor Jesus que vai de encontro comigo e com você. Pastor, mas eu moro longe. Pastor, é muito difícil o acesso. Porventura, alguma coisa é impossível para Deus? Aleluia. Porventura, algo impossível para Deus? José não tinha perspectiva de vida. Jogaram ele dentro de um buraco, tiraram ele e ele pensava talvez que já tinha acabado o sofrimento dele. Quando pensar que não, ele vê um tropel de uma multidão chegando. Aleluia. Homens que compravam escravo, venderam ele por algumas misérias de moedas. Ele saiu do buraco, talvez pensando ele que já tinha acabado aquela brincadeira de mau gosto. Foi vendido como escravo. Chegando lá, ele foi para o calabouço por causa de uma calúnia. Se passaram aproximadamente 14 anos, mas Deus tinha uma promessa. Era o tempo de Naim na vida dele. Mal sabia ele que Naim era lugar de milagres. Aleluia. Foi assim com Jefté, foi assim com Gideão, foi assim com os homens e mulheres da Bíblia. Mandaram um decreto para a rainha Esther de morte para o seu povo. Mas havia um Deus no céu dizendo: você só está no lugar de Naim. Você está passando pelo processo de Naim, porque é aí que eu vou fazer grandes milagres acontecer na sua vida. Jesus, Deus não tirou ela de lá
fez com que o nome dele fosse glorificado. Os inimigos do povo de Deus foram envergonhados. A forca que foi preparada para o povo judeu, para Esther, foi para os seus inimigos. A minha oração não é que Deus mate os nossos inimigos, porque é antibíblico. A Bíblia diz que devemos de orar para os nossos inimigos, mas Deus vai permitir que os nossos inimigos fiquem vivos para ver Deus sendo glorificado em nossas vidas. Quem sabe até ele dê glória a Deus e se converta. Naim era uma vila pequena, de pessoas pobres, poucas casas, poucos habitantes. Era uma região que não tinha nada. Só que a alguns metros da cidade de Naim tinha duas coisas lá que fazia a diferença, que Deus falou algo forte no meu coração. Alguns metros ao redor de Naim tinha plantação de olivas ou de oliveiras e de figos. Oliveiras e de figos. E a alguns metros tinha um monte Tabor, o monte da transfiguração, onde Jesus subiu com Tiago e João, onde ele foi transfigurado. Pastor, o que tem a ver com isso? Trazendo para nossos dias, trazendo para a nossa aplicação pessoal. Nós podemos estar vivendo na cidade de Naim, aonde ninguém acredita, aonde há sequidão, aonde não há possibilidade de crescimento, mas se tem azeite, se tem figos, se tem um monte de intimidade, tem milagres. Essas oliveiras, esses figos simbolizam a presença de Deus, simboliza pessoas ungidas ao nosso redor. Tem pessoas que estão vivendo na cidade de Naim, desacreditada, desesperançosa, com morte ao seu redor, como estava essa viúva. Mas se tem oliva do seu redor, tem a presença. O que me dói no meu coração é que tem pessoas que estão passando por esse vale, estão passando pela cidade de Naim, mas mesmo assim não quer saber de pessoas ungidas perto delas. Não quer saber de se aproximar de Deus. É aí que elas perecem, é aí que elas morrem. Porque se eu não tenho força para vir para a casa de Deus, se eu estou sem força para buscar o Senhor, se aproxime perto de pessoas que têm a presença, que têm oliva perto dele. Aleluia. Oliveira era que produzia azeitonas, azeitona é aquilo que extraía azeite. Azeite, e azeite na Bíblia simboliza a presença de Deus. Aleluia. Eu aprendi ao decorrer dessa caminhada que a unção que nós respeitamos, nós atraímos ela para nossas vidas. Glória a Deus. A unção que nós respeitamos, nós atraímos para nossas vidas. Tem pessoas que estão passando pelo Naim da vida, mas não querem estar próximo de pessoas, no mínimo, próximo de pessoas que o ajude, que o traga para a presença de Deus. Aleluia. Que tenha esses azeites nos seus corações. A palavra Naim do hebraico significa agradável, amável ou doce. Eu te pergunto, como ser uma pessoa amável? Como ser uma pessoa agradável, doce, numa situação como essa, aonde não tem emprego, aonde não tem nenhuma possibilidade de crescimento, aonde a morte está cercando e arrodeando? Como ser uma pessoa agradável, doce e amável? É porque você está olhando para a sua lógica humana. Se a palavra Naim significa amável, doce, agradável, é porque Deus tem um projeto nessa cidade. É porque Deus tem algo nessa vida. É porque Deus tem algo para fazer na minha vida e na sua vida. Agora eu anotei algo que Deus falou forte no meu coração. Você não pode definir o seu futuro amanhã com o seu presente hoje. Aleluia. Entendeu não? Aleluia. Você não pode definir o seu amanhã
você hoje. Porque as pessoas têm uma visão de galinha. A galinha ela tem uma visão muito curta. As pessoas hoje têm uma visão muito curta. Ela define os seus futuros olhando para o momento hoje. Ai de mim se eu olhasse assim, meus amados. Aonde Deus me tirou do mundo das drogas, cheirava. Aonde vivia 3 dias nos bares, nas vidas de destruição, planejando o homicídio, etc. Uma série de coisas. E quando eu aceitei a Jesus, algumas pessoas desacreditaram em mim. Pastores desacreditaram em mim. Eu lembro que na primeira congregação que eu fui pastorear como presbítero, quiseram colocar algumas líderes, pastores do meu lado para me ajudar, e eles não quiseram, deixaram eu sozinho lá. E eu nunca arreguei o pé. Aleluia. Alagoano é um homem duro. Glória a Deus. E eu nunca retrocedi diante de um objetivo aonde eu coloco. Imagina se eu tivesse desacreditado. Se eu tivesse olhado para o meu presente e perdido o meu futuro. Como você tem olhado o seu presente? Como você tem olhado hoje o seu presente? Aleluia. Como? Desesperançoso, sem fé. Está muito difícil, amanhã vai ser um dia comum. Porque tem pessoas que já projetam o seu futuro. Não vou conseguir nada, não vou ser nada, nunca vou ser um pregador, nunca vou ser um homem usado por Deus, a mulher usada por Deus, eu nunca vou ter uma família abençoada, eu nunca vou ter um casamento restaurado. E começa a profetizar só coisas ruins, projetando coisas que não tem como você viver e progredir. E agora à tarde Deus falou muito forte: você não pode definir o seu futuro amanhã olhando para o seu presente hoje. Aleluia. Você não pode, você tem que olhar para o seu futuro e decretar: ainda que hoje eu estou vivendo Naim, ainda que a morte está me cercando, a doença chegou, as portas se fechou, ainda que as oportunidades não estão batendo na porta, eu sei em quem tenho crido e que em breve vai se colocar de pé ao meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele está comigo. Salmo diz o que? O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Não defina o seu futuro com o que você está vivendo hoje, meu querido. Não defina. Naim é lugar de milagre. Naim não tem palavra de maldição. Naim não tem palavra de destruição. Naim é o que? É agradável, é amável, é doce. É assim que tem que ser a minha vida e a sua vida. O crente passa pela prova dando glória a Deus. Quando muitos de nós estão passando na prova, murmurando, quem corre risco de morrer no deserto como Israel morreu. Mas aqueles que passam pelo deserto glorificando, adorando, vai ser como Josué e Caleb, vão tomar posse da possessão que Deus tem para as suas vidas. Você vai entrar na terra da promessa e tudo aquilo que Deus prometeu para você, para a sua família, vai acontecer. Porque Josué e Caleb, em vez de olhar para a terra e olhar como os demais espiões, dizendo: estamos vendo gigante, estamos vendo obstáculo, a terra verdadeiramente é boa, mas tem gigante, tem obstáculo, tem multidão, tem os cananeus, tem os gigazeus, tem os jebuseus, é muito difícil. Mas o relatório de Josué e Caleb diz: ei, vamos possuir a terra, porque Deus falou que nós vamos possuir, é nossa, nós vamos conseguir chegar lá. Oh, glória, aleluia. Qual que é o seu relatório diante de Deus? Louvado seja o teu nome. Olhando para a cidade de Naim que você está vivendo. A cidade de Naim é a sua casa, é a sua família, é o seu ministério, é a sua vida pessoal. E se você olhar só para a morte que está cercando, você vai viver desesperançoso. Você vai pegar as asas do caixão dos seus sonhos e vai andar rumo ao cemitério para sepultar os seus sonhos. Mas se você tiver esperança, há um Jesus de Nazaré que está indo de encontro à tua cidade de Naim nessa noite. Eu não sei se você consegue olhar pelo olho da fé.
porque Jesus já está andando ao seu favor. Jesus já se levantou no seu trono, está indo de encontro à cidade de Naim, que é a tua vida. Ele já está chegando, e quando ele chegar, ele vai parar o funeral, vai tocar no esquife e vai dar uma palavra de ordem para acontecer o seu milagre. Glória a Deus, aleluia. Oh, glórias. Você consegue glorificar? Aleluia. Dá glória a Deus quando o celeiro está cheio, é muito bom, né, pastor Glória? Oh, Dá glória a Deus quando nós estamos vestindo uma roupa boa, como eu estou vestido, é muito bom. Mas ninguém sabe o que eu passei lá atrás, vivendo de roupas dadas pelas pessoas. Dá glória a Deus quando as portas se abrem, é muito bom. Dá glória a Deus quando as oportunidades batem na porta, é muito bom. aleluia. Quero ver dar glória a Deus quando o filho está precisando de um leite. Quero ver dar glória a Deus quando falta a fralda do menino. Quero ver dar glória a Deus quando as portas se fecham. Quando o ministério está travado, você prega e ninguém se converte. Você ora e um milagre acontece. É Naim na sua vida. Dá glória a Deus quando a mortandade está cercando, quando morre alguém próximo, quando morre algum parente, quando morre alguém que nós amamos. É muito difícil dar glória a Deus assim. Aleluia. É Naim. Mas se nós tivermos a nossa esperança em Cristo, entender que Jesus já está vindo ao nosso encontro, Jesus já saiu de Cafarnaum, está andando ao nosso encontro nessa noite. E nessa noite, nesse lugar, esse ambiente, virou Naim, o encontro que Cristo programou para nos encontrar nessa noite. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o teu santo Não nome. olhe para o obstáculo agora, meu filho, não olhe. No versículo de número 12, agora observe. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora. Para onde? Para fora. Quantos de nós estão sepultando seus sonhos? Aqui era a mulher com um grupo de pessoas que estava levando um homem morto no caixão. Os irmãos sabem, eu estou aqui pulando já, eu estou pregando outra parte meio desconhecida dos irmãos. Nós pregamos focando sobre o velório, etc. Geralmente é isso. Mas os irmãos sabem que era o sonho da família dessa mulher. O seu esposo já tinha morrido. O texto não diz que ela tinha outros filhos, outras pessoas para ajudar. Não tinha benefício como tem hoje para viúvas. Na cidade não tinha recurso e, por fim, mulher não era bem vista e não tinha autoridade como tem hoje as mulheres, de trabalhar e a liberdade que tem hoje. Então aquela mulher estava indo sepultar os seus sonhos. Como que você entrou nessa noite? Como que estão os seus sonhos no seu coração? Você ainda está sonhando os sonhos de Deus na sua vida? Ou você está desacreditado? Ou você está fazendo como a família dessa mulher, sepultando os seus sonhos? Porque muitos de nós já sepultaram. O que me dói no meu coração é que não é aqueles que sepultaram os seus sonhos pela fraqueza, pela falta de fé. Até eu compreendo alguns, mas o que me dói no meu coração é que muitos sepultam os seus sonhos e quer sepultar o meu e o seu. Quer sepultar o meu e os seus. Eu sempre lembro dessa passagem. Saul recebeu uma oportunidade única na sua vida de se tornar um rei importante em Israel. Ele foi buscar a jumenta do seu pai que tinha se perdido. No caminho, ele teve alguns encontros, e ele teve um encontro com o profeta Samuel, e ele foi ungido a rei. Só que quando ele foi ungido a rei, na volta, o profeta Samuel, por Deus, disse: olha, quando você retornar para a sua casa, vai sair na estrada alguns homens saindo do sepulcro. Não dê ouvido o que eles vão falar, e não pare para ouvir eles. Foi dito e feito. Quando ele passou, lá vem aqueles homens saindo do cemitério para falar com ele. É assim na nossa caminhada. Quando Deus nos escolhe para viver os planos dele, a chamada dele, o sonho dele, muitos por não viver a chamada porque não querem, por achar que a chamada é brincadeira,
sua. Mas deixa eu te dizer nessa noite, Deus veio para ressuscitar os seus sonhos. Aleluia, Jesus. Glória. Nessa noite que Deus nos trouxe aqui neste lugar, foi para ressuscitar os nossos sonhos. Aleluia. Você acredita nisso? Glória a Deus. Volte a sonhar. Eis que um homem estava morto, carregando para fora. Versículo 13 diz: e vendo o Senhor, compadeceu-se dela e disse-lhe: não chore. Jesus agora olha para aquela mulher e se compadece. Pensa em um Deus que é compassível, nosso Senhor Jesus. Aleluia. Na hora de chamar a atenção, ele chama, mas pensa em um Deus que tem compaixão da humanidade. Aleluia. Ele viu que aquela mulher estava chorando, viu que o sonho daquela mulher ia ser sepultado. A Bíblia diz que ele se compadece e diz: não chore. Aleluia. Jesus está se compadecendo de tudo aquilo que você tem vivido até hoje. Glória. Deus não se agrada, Deus não se alegra com o meu e o teu sofrimento, Deus não se alegra com as perdas da nossa vida, Deus não se alegra com os nossos sonhos que foram por água abaixo, Deus não se alegra com a nossa família sendo desestruturada, com famílias briguentas, famílias que não têm paz, famílias que não conseguem romper os seus relacionamentos. Deus, o nosso Senhor, não se alegra. Por isso que sempre quando Ele olha para a minha vida e a sua vida, padecendo, desesperançoso, Ele olha para mim com um olhar de compaixão. Aleluia. Foram várias passagens que Jesus olhou para a multidão e disse que se compadeceu. Glória a Deus. Ele se compadece de mim, Ele se compadece de você. Quando Lázaro morreu e Jesus chegou após 4 dias e viu o povo chorando, João capítulo 11, 34 diz: e Jesus chorou. Aleluia. Jesus, quando chegou na família ali de Lázaro e viu todo mundo chorando, Lázaro que já estava morto há 4 dias, a Bíblia diz que Jesus chorou, porque Ele se compadece. Há um Deus sensível que você Glória serve. a Deus. Aleluia. Nós não servimos um Deus como alguns servem por aí, que tem que se cortar, dar sangue. Não, o nosso Deus é aquele que se compadece, que se alegra quando você se alegra e que chora com você quando você chora. Glória a Deus. Há um Deus não a 1000 quilômetros de distância, há um Deus que está juntinho de mim, de você, que passa no vale quando você passa, que chora com você quando você chora. Todas as vezes que um pai vê o seu filho sofrendo, o que você sente? Aleluia, Jesus. O que você sente quando você vê o seu filho sofrendo? Se eu e você que somos maus, porque a Bíblia diz que nós somos maus, pecado do pecado, nós nos compadecemos dos nossos filhos. Imagina o Pai Celeste, Oh, glória. imagina Jesus que deu a vida por mim e por você. Aleluia. Todas as vezes que Ele vê os seus filhos passando pela prova, Ele se compadece. Glória a Deus. Tem prova que Ele permite nós passar, mas não quer dizer que Ele nos abandonou. Israel passou 40 anos no deserto. Os 40 anos lá estava Deus no meio dele. Aleluia. À noite com fogo, e durante o dia com a nuvem para trazer refrigério. Falava com o povo, mandava o necessário: pão, comida, água, roupa, calçado. Isso que é Deus, que Aleluia. cuida dos mínimos detalhes. Glória a Deus. Se coloca de pé, por gentileza, nessa noite. Aleluia. Primeiro, no versículo 12 diz, fala sobre a caravana da vida com a morte. Você imagina a cena? A viúva com a multidão de pessoas levando aquele caixão, já saindo da porta para ir para o cemitério. De repente lá vem Jesus com seus discípulos e uma grande multidão. Eu não sei se você consegue imaginar a cena: uma caravana da morte e uma caravana da vida se encontraram na entrada da porta da cidade de Naim. Se encontraram naquele lugar.
a caravana da morte e a caravana da vida. E Jesus, que nunca gostou da morte, todas as vezes que você vai ver Jesus se encontrando com a morte ou com alguém morto, ele ressuscita. Aleluia. Todas as vezes. Todas as vezes que Jesus se encontrou com alguém morto, ele ressuscitou. Jesus nunca gostou da morte. Glória a Deus. Aleluia. No último momento que ele estava na cruz, tinha ele e mais dois homens, um da sua esquerda e outro da sua direita. Antes de ele morrer, você estiver aqui na presença de Deus, enquanto você estiver representando a sua família, a morte vai ter em retirada. Eu falo, meu Deus, enquanto os meus pais não for salvos, enquanto a minha família não for salva, enquanto os meus irmãos não for salvos, a morte não vai tocar neles, porque a minha família pertence ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aonde Jesus está, se você tem fé, não sei que tamanho é a tua fé, mas essa é a minha fé, que eu falo para Deus, Deus, a minha família é do Senhor. Satanás não vai levar a alma da minha família. Você tem que ter a ousadia e a autoridade de dizer: eu ando com a caravana da vida, eu ando com Jesus, eu ando com homens e mulheres de Deus que carregam o Espírito Santo, e eu não vou abrir mão da minha casa, da minha família. Eu vou carregar paz, eu vou carregar vida para dentro do meu lar. A partir de hoje, entre dentro da sua casa e não aceite mais a derrota, não aceite mais a depressão, não aceite mais a mortandade. Entre lá carregado na unção do Espírito Santo e diga: Satanás, a partir de hoje a minha família não vai mais viver a mortandade. O Espírito de vida vai adentrar. A partir de hoje, é o que lhe vale de osso seco. Eu profetizo vida, 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 porque a autoridade de Deus sobre a minha vida, a sua vida. Nós andamos com o príncipe da paz, nós andamos com o dono da vida, que é Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. Glória a Deus. Profetizo: a caravana da vida chegou em Naim, que estava com mortandade. A morte teve que bater em retirada. Jesus ministrou vida ao outro: levanta-te. E o morto teve que levantar e andar. A morte teve que bater em retirada. O sonho foi ressuscitado. O sorriso voltou a vir se estampar no rosto daquela mulher, daquela família. Aonde tinha vida, ele trouxe. Onde tinha morte, ele trouxe vida. Aonde tinha só tristeza, choro de tristeza, ele trouxe choro. Naquele lugar, ele retirou o choro e trouxe alegria. Aleluia. Oh, aleluia. Segundo, o Senhor viu o quê? Viu o sofrimento, viu o lamento, viu a condição daquela mulher. Aleluia. E trouxe esperança novamente e ressuscitou seus sonhos. Terceiro, o Senhor disse: não chores. Só pode trazer uma palavra de autoridade em uma situação difícil só quem realmente tem essa palavra de autoridade. Aleluia. E Jesus, que tinha toda e tem toda a autoridade, olhou para aquela situação e disse: não chores. Aleluia. Você tem essa autoridade. Nós temos essa autoridade. Glória a Deus. Lucas 10:19 diz: és que vos tem poder e autoridade. Aleluia. Quarto, Jesus tocou e disse: levanta-te. Ezequiel capítulo 2, versículo 1, 2 diz: e o Espírito do Senhor me colocou de pé, e eu ouvi o que o Senhor falava comigo. Aleluia. O Senhor colocou de pé aqueles que estão caídos, levanta os desanimados. Quinto, muitas pessoas glorificavam pelo milagre. Eu profetizo em nome de Jesus que aquilo que Deus vai fazer a partir de hoje na sua vida, muitos vão glorificar a Deus pelo milagre de Deus na sua vida. Aleluia. Há tempo de milagres chegando para nossas vidas. Eu sei que muitos pensam, muitos ficam esperando cair fogo do céu para acontecer milagre. Ei, meu amado, Deus opera onde tem fé operante. Eu estou dizendo para você nessa noite: se você tem fé, agarra com todo o seu coração, que Deus vai te dar um tempo de milagre na sua vida. Glória, aleluia. Quantos anos eu passei de viver o que eu estou vivendo hoje, meu querido? Aleluia.
Hoje estou vivendo milagres porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Vai chegar o tempo de Deus na sua vida também. Glória a Deus. E sexto e último, o testemunho se espalhou por toda aquela região. Você crê nisso? Aleluia. Após Deus fazer milagres, o testemunho dele em nossas vidas não vai ficar só na sua casa, Glória a Deus. não vai ficar somente no seu bairro, vai se espalhar por todas as regiões. Por onde você passar, por onde o seu testemunho passar, vai falar dos milagres de Deus na sua vida. Se preparem para as pessoas começarem a receber. Você viu o que Deus fez na vida daquele irmão? Se você viu o que Deus fez na vida daquela irmã, se você tem esperança, se você tem fé para acreditar nisso, comece a glorificar a Deus onde você está. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Feche os seus olhos para concluir. Vou orar com você. Você que recebeu a palavra nessa noite, neste lugar. Você que se encontra nessa situação de Naim, dessa cidade, dessa família, Deus te trouxe para te dizer que Naim não é o fim. Naim não é lugar de pessoas esquecidas. Naim não é lugar onde as pessoas morrem lá, não. Naim é lugar de milagre. Naim é lugar de onde Deus renova as forças e traz renovo sobre nossas vidas. Pai, eu te dou graça nessa noite, meu Deus, pela tua palavra que foi ministrada, Senhor. Pelas pessoas que estão aqui, que se encontram aqui nessa noite. Pai, eu não posso mudar a história deles. Eu não posso mudar a vida deles. Eu não posso restaurar os seus lares. Eu não posso curar nenhum deles. Mas Tu és um Deus que visitou Naim naquele dia. Tu és um Deus, ó Pai, que ressuscitou Lázaro. Tu és um Deus, ó Pai, que visitou Cafarnaum e curou o servo do centurião. Tu és o mesmo Deus que curou a filha de Jairo. É o mesmo Deus, ó Pai, que deu vida ao corpo de 4 dias. Tu és um Deus que está aqui nessa noite. E eu te peço, Senhor Deus, visita cada vida que está aqui nessa noite, neste lugar. Faz aquilo que eu não posso fazer. Muda aquilo que eu não posso mudar. Traz luz para aquilo que está vivendo em treva. Traz verdade aonde há mentira. Faz aquilo acontecer, Pai, que o homem não pode fazer e não pode agir. Agora, Senhor, eu te peço, aonde é um coração aberto, aonde é um coração agora palpitando, ó Pai, de esperança e com milagres, ó Pai. Visita agora, Senhor. Visita agora, Deus. Visita agora, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Aonde há tristeza, aonde há desesperança, receba agora uma injeção de ânimo. Receba agora a paz do príncipe da paz agora que te visita. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus agora. Onde você está, espírito de depressões, aonde você está, espírito agora de incredulidade, aonde você está agora, sai, abandona a mente, o coração dessas vidas agora. Em nome de Jesus agora, sai. Em nome de Jesus, espírito de destruição de sonhos, sai. Em nome de Jesus, porque os meus irmãos vão viver as promessas de Deus, vão viver os sonhos que Deus tem dado para eles, assim como José sonhou os sonhos de Deus. Os meus irmãos vão viver os sonhos que Deus tem projetado para eles. Em nome de Jesus, onde você está, receba essa palavra profética sobre a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, receba. E só quem diga amém. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Você conhecia Naim? Sente glorificando por Deus. Aleluia, glória a Deus. Você conhecia Naim? Amém, Jesus, glória a Deus. Naim era uma cidade pacata, uma cidade desesperançosa de tudo. Mal sabia ela que receberia o príncipe da paz e todos os milagres.
E a gente aprende muito com Naim e com a história desta viúva. Meus queridos, segue as programações. Amanhã nós temos ciclo de oração. Terça-feira, nosso ensino da palavra de Deus. Quarta-feira, nós estamos lá no Alto do Zumbi. Todas as quarta-feiras nós estamos lá. Um trabalho muito lindo lá. E na quinta-feira, nós não vamos iniciar a campanha, porque nós estamos orando. Deus já nos deu uma direção para animar a minha esposa. Nós vamos estar orando durante essa semana que vai entrar, para que na outra nós possamos iniciar a campanha. Amém? Então Deus já nos direcionou a uma campanha, um tema. Essa semana peço que a igreja ore. Eu vou estar orando com a minha esposa. E na outra nós vamos iniciar a campanha em nome de Jesus. Amém. Mas vai ser tudo na direção de libertação, de cura, e vai ser bênção em nome de Jesus. Amém. Na sexta-feira, nossa reunião de obreiros e com os líderes que tem departamento, porque no domingo vai ser nossa Santa Ceia. Então no sábado não vai ter programação, mas na sexta-feira vai ter culto com jovens. Sim, então vai ter culto com jovens. O pastor vai estar visitando, vai estar correndo atrás com jovens por aí. Então na sexta-feira, nossa reunião, sábado com os jovens e domingo nosso culto da Santa Ceia do Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos embora, fique de pé em nome de Jesus.